Vamos abrir a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo de número 10. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor: ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Que Deus nos abençoe nesse momento onde estaremos meditando um pouco na palavra do nosso Deus. O tema da mensagem de Deus para nós nessa noite é a alegria de ofertar. A alegria de ofertar. A oferta é resultado de um coração grato e generoso. O apóstolo Paulo, como doutrinador da igreja, muitas coisas deixou como instrução para a igreja de Jesus Cristo. E dentre tantas coisas e tantas instruções que o apóstolo Paulo deixou para a igreja, ele também nos instruiu com relação às ofertas e sobre o princípio da oferta. Essa pequena parte do capítulo 4 que nós acabamos de ler fala do agradecimento de Paulo à igreja dos Filipenses, quando esses irmãos, sabendo da necessidade de Paulo, movidos pelo amor que estava presente no coração de cada irmão e pelo Espírito Santo de Deus que também agia em cada irmão, essa igreja sensibilizou com a necessidade do apóstolo e enviou uma oferta
para suprir a necessidade do apóstolo Paulo naquele momento. E essa oferta que Paulo recebe, Paulo mostra que essa oferta é, na verdade, resultando de uma generosidade dos irmãos. E ele procura ensinar, na verdade, aqui os princípios eternos sobre oferta, contentamento e provisão divina. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite é sobre esses aspectos da oferta. A generosidade da oferta, os princípios eternos que envolvem a oferta, o contentamento e a provisão divina. Alegria e contentamento em todas as circunstâncias é o que nós percebemos aqui na própria fala de Paulo, quando ele vai dizer que pode todas as coisas naquele que o fortalece. E ele vai dizer que ele aprendeu a se contentar com tudo, tanto a ter abundância, como também a padecer necessidade. E aqui nós aprendemos que o contentamento cristão não está e não deve estar firmado na circunstância em que nós nos encontramos. Há momentos na nossa vida cristã que nós passamos momentos bons, tanto do ponto de vista da saúde, como também do ponto de vista financeiro. Mas há momentos também na nossa vida que nós enfrentamos as dificuldades, às vezes as enfermidades que chegam até nós, às vezes também a nossa dificuldade financeira, a escassez. Nenhum cristão está livre ou isento de experimentar momento difícil também nesse sentido. Mas todo cristão precisa estar preparado para ter contentamento, independente da circunstância. Paulo se alegra, meus irmãos, e é interessante que essa carta aos Filipenses é chamada de carta da alegria. Paulo está muito alegre, e ele se alegra não apenas por ter recebido a ajuda dos irmãos no momento em que ele estava precisando, mas ele se alegra pelo amor e cuidado demonstrado pela atitude dos irmãos. Amados irmãos, muitas das vezes há alegria no nosso coração quando nós recebemos ou quando nós percebemos uma ação de um irmão que evidencia o seu carinho, o seu amor, o seu cuidado, a sua preocupação. Como é bom isso! E é exatamente isso que Paulo procura demonstrar: o reconhecimento de uma igreja que aprendeu a amar, um reconhecimento de uma igreja que aprendeu a valorizar o seu líder, que preocupou no momento da dificuldade, que demonstrou carinho, demonstrou afeto, demonstrou amor. Paulo vai dizer que ele aprendeu o segredo do contentamento, o segredo de viver satisfeito em qualquer situação, seja de escassez ou seja de abundância. Então nós temos aqui um segredo que Paulo descobriu, o segredo do contentamento. Mas qual é o segredo do contentamento? O segredo do contentamento que Paulo descobriu é que o contentamento cristão não depende da circunstância, mas da confiança em Cristo
O contentamento cristão não depende da circunstância, mas da confiança em Cristo, que fortalece a vida do cristão em todas as circunstâncias. É isso que Paulo vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É nisso que está o contentamento dele, porque apesar da circunstância, ele sabia que podia confiar em Cristo, que estava fortalecendo a sua vida, a sua fé a cada momento. E o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que a verdadeira alegria não está no que se tem, mas em quem se confia. A verdadeira alegria não está no que se tem, mas em quem se confia. Certa vez, Paulo, falando com Timóteo a respeito do dinheiro, e ele menciona os ricos desse mundo. Ele diz assim: diga aos ricos desse mundo que não coloque a vossa esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que abundantemente vos dá todas as coisas, para delas gozardes, para delas desfrutardes, e não somente para vocês desfrutar, mas para vocês ajudar e abençoar aqueles que precisam. O contentamento cristão não está no que se tem, mas em quem se confia. Mas Paulo também fala, meus amados irmãos, sobre o valor espiritual da oferta. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, que por trás de um ato de ofertar existe um valor espiritual. É por isso que nós colocamos aqui e sempre procuramos receber as ofertas na hora do louvor. Sabe por quê? Porque nós entendemos pela palavra de Deus que quando nós colocamos uma oferta, um dízimo, é uma expressão de louvor e adoração a Deus naquele ato. Faz parte também do nosso culto. Paulo reconhece nos versículos 14 ao 18, que a oferta é como um aroma suave, um cheiro agradável, um sacrifício agradável. Por que ele diz sacrifício agradável? Porque no culto da antiga aliança existiam sacrifícios que eram feitos, que agradavam a Deus. E havia ofertas que eram aromáticas, que tinha aroma suave. E Paulo olha para aquela oferta que eles recebem dos irmãos dos filipenses. Ele recebe aquela oferta e ele olha para aquele gesto e percebe o valor espiritual daquela oferta. E ele diz assim, que aquela oferta era um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ele está instruindo a igreja, dizendo que aquele ato não ficava apenas aqui na esfera terrestre, mas transpunha a nossa realidade, transcendia o nosso tempo e tocava a eternidade de Deus, como uma oferta agradável a Deus. Quando nós ofertamos, o valor espiritual da nossa oferta chega aos pés do Senhor, chega à eternidade. A generosidade dos filipenses é vista como um ato de adoração por Paulo, e não apenas como uma ajuda material. Talvez alguns iam olhar assim: a igreja sensibilizou e ajudou materialmente Paulo.
E de fato fez. Mas Paulo mostra que aquela oferta e aquela generosidade foi, na verdade, um ato que vai para além daquilo que é material. É um ato de adoração. Foi um ato de adoração. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Deus colocou no meu coração essa mensagem quando essa igreja, movida pelo amor que Deus colocou no coração, trouxe para nós ajuda no momento que nós precisávamos, a oferta no momento que nós precisávamos. E Deus colocou no meu coração que o que os irmãos fizeram não foi apenas um ato material que ficou aqui, mas uma ação espiritual que chegou na eternidade, que chegou na presença do Senhor. A oferta é expressão de amor, comunhão e fé. Ofertar é mais do que contribuir financeiramente, é adorar a Deus com o coração e reconhecer a sua fidelidade. Paulo também no versículo 19 fala do Deus da provisão, porque a oferta também está ligada ao reconhecimento de quem foi o abençoador. Se nós temos com que ofertar, é porque existiu um Deus que proveu para nós o recurso que nós temos. Aí entra o reconhecimento da provisão. E Paulo assegura, dizendo o seguinte: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Paulo escreve para aquela igreja dizendo: vocês fizeram um ato de adoração a Deus, e esse Deus que vocês adoraram com esse gesto é o Deus da provisão divina, que suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. A promessa não é apenas material, mas a promessa da provisão divina inclui o espiritual. É uma promessa completa. Deus abençoa o homem no seu campo físico, no campo material, mas também no campo espiritual. A generosidade, quando demonstrada, abre espaço para que possamos experimentar a fidelidade de Deus. Quando nós demonstramos a generosidade, abre-se uma oportunidade para que a fidelidade de Deus seja demonstrada. Quando Paulo estava recolhendo oferta para ajudar os cristãos pobres de Jerusalém, ele disse para a igreja que não seria aceito nada além daquilo que os irmãos pudessem dar, pudessem contribuir, e que a contribuição da igreja deveria ser voluntária. A oferta não pode ser obrigatória, a oferta não pode ser manipulada, a oferta tem que ser um ato voluntário de um coração grato e generoso. E Paulo vai dizer segundo o que tem, não segundo o que não tem. E ele, falando para essa igreja, ele diz assim: aquele que vos dá a semente
para que vocês possam semear, ao ajudar o irmão necessitado com a oferta, ele chama aquela oferta de uma semente. Ele diz assim: aquele que vos dá semente, vos multiplicará a vossa sementeira, para que outros possam também ser abençoados, para que o reino de Deus seja abençoado. A generosidade abre porta e espaço para que a fidelidade de Deus a essa palavra e a essa promessa alcance os nossos corações. Quem confia e semeia com fé, experimenta a provisão abundante do Senhor. Quem confia e semeia com fé, experimenta a provisão abundante do Senhor. Paulo fala também no versículo 17 sobre o foco correto da oferta. Paulo deixa claro que a oferta, o interesse, não deve ser pessoal, mas o fruto que aumenta a conta espiritual dos filipenses. A generosidade é vista como um investimento no reino de Deus, e o investimento com recompensas não para essa vida apenas, mas com recompensas eternas. O foco da oferta é o avanço do Evangelho para a glória de Deus. O avanço do Evangelho para a glória de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo também fala do princípio da alegria em ofertar. Princípio da alegria em ofertar. E ele diz o seguinte, que Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama a quem dá com alegria. A oferta deve ser voluntária, sincera e motivada, não por ganância. Quantas pessoas ofertam motivadas por ganância? Ofertam porque querem ganhar mais. E o que tem de gente aí ficando pobre com isso? Já tinha recebido tanto e deu tudo que recebeu na fogueira, mas não para abençoar, não para suprir, mas para multiplicar e para atender o seu coração não generoso, mas o seu coração ganancioso, e Deus conhece. Deus conhece quando alguém está ofertando por ganância e quando alguém está ofertando por um coração generoso, por um coração grato a Deus. A oferta tem que ser motivada pelo amor. A alegria em dar reflete o caráter de Cristo, que se entregou por nós, por amor. Por amor, ele se entregou por nós. A generosidade alegre é sinal de maturidade espiritual e confiança plena em Deus. E aqui eu quero concluir essa mensagem, essa reflexão. A verdadeira alegria nasce de um coração grato, contente e generoso. A oferta não é apenas um ato financeiro, mas um gesto de adoração e fé. Assim como os filipenses, cada cristão é chamado a viver com contentamento, ofertar com alegria e confiar na provisão abundante de Deus.
E o versículo 19 diz assim: e meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Nós vamos cantar agora um louvor, para nós passarmos para o momento da ceia. E nesse louvor, quem tiver oferta para entregar, é oportunidade também.